Mensagem de hoje, começando aqui no verso 19, queridos. Êxodo, capítulo de número 32. O versículo que você vai ler comigo é o 19, perdão. Vamos lá? Olha o 19 com o pastor. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro, o que mais que Moisés viu? E as danças, amados, leiam comigo, o que aconteceu? Acendeu-se o furor de Moisés. Agora todo mundo junto, leia comigo. O que Moisés fez? Arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou essas tábuas. Onde que ele quebrou essas tábuas? Ao pé do monte. Então o que eu quero falar com você hoje, que nós vamos desenvolver essa mensagem toda? Eu quero falar com você hoje algo muito importante. Todo mundo olhe para mim. Sabe o que eu quero falar contigo hoje? Pare de desistir por causa dos outros. O Moisés abriu mão do que Deus havia dado para ele. O que Moisés estava carregando nas mãos dele? As tábuas com os mandamentos de Deus, dentro dele as promessas, o que Deus tinha falado, o que Deus disse que faria. Tudo que Deus tinha dado para o Moisés estava nas mãos do Moisés, Moisés assegurando. Mas quando Moisés olha para os outros, olha para os israelitas e para aquilo que eles estavam fazendo, Moisés pega o que está nas mãos dele. O que Deus deu para ele, o Moisés faz o quê? Joga fora. Ele desiste de tudo. Por causa de quem? Nós já vimos muitas pessoas na vida desistirem por causa dos outros. Tem gente que se muda da própria casa, aonde mora, onde cresceu, às vezes onde ganhou, onde lutou para comprar aquela casa, e às vezes a pessoa gosta daquela casa, gosta de morar naquele local, naquela rua, naquele bairro, mas muitas vezes a pessoa vai lá e vende a troco de banana. Por causa de quem? Tem gente que se muda por causa dos outros ou não tem? Só que você vai ter que aprender isso, irmão. Na vida, nós já vimos muitas pessoas desistirem, pararem. Muitas pessoas fizeram isso por causa dos outros, mas o que eu quero que você saia desse culto, você que está aqui, quem vai assistir essa mensagem, é que você pare de desistir do que Deus te deu, do que Deus colocou nas tuas mãos por causa dos outros. As pessoas saem da igreja por causa de quem? Me prometa que você nunca vai sair da igreja por causa dos outros. Que você tem que parar de desistir do que Deus te deu por causa de quem? Você tem que parar de desistir dos sonhos que Deus te deu por causa de quem? Você tem que parar de desistir das promessas. Você está abrindo mão do que Deus deu para você, do chamado, da fé, da sua igreja, do ministério, da vontade de servir, do propósito. Quem é que tem um sonho aqui? Diga glória a Deus. Mas às vezes as pessoas estão desistindo dos sonhos que elas têm por causa de quem? E esse é o grande problema da vida das pessoas. A gente está sempre preocupado com os outros, sempre pensando nos outros. Esqueça o que te fizeram. Ah, pastor, mas então a minha vida trava. Porque eu estou sempre preocupado. Um dia me fizeram, estão me fazendo, me fizeram. E é sempre por causa de quem? Só que hoje é o dia de você virar a página e você parar de desistir, de abrir mão. Levanta a mão assim aos céus e diga eu. Fecha a mão e diga eu tenho que segurar o que Deus me deu. O que o Moisés tinha nas mãos? O que Deus tinha dado para ele. Segura firme o que Deus te deu. E não importa o que você vai ver. Não importa o que vai acontecer no seu caminho. Não solta o que Deus deu para você. Continua segurando o que Deus te deu. Se agarre naquela oportunidade, na promessa, na fé, na palavra, no que Deus deu para você. Não larga o que Deus... Moisés largou o que Deus tinha dado para ele por causa de quem? Dos outros. Vamos ler de novo? Vai lá com o pastor. Olha o que diz o versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, ou seja, ele desceu do monte, ele saiu da presença de Deus. Quantas vezes a gente sai do culto e às vezes em casa a gente vai ver o que não vai gostar. Mas e aí? Eu vou jogar fora a palavra que Deus me deu no culto? O culto que eu fui, que eu busquei, que eu senti a presença de Deus, que Deus falou comigo, que Deus me deu uma promessa, porque às vezes eu vou chegar em casa e vou ver o que eu não gostei, porque eu vou chegar no meu trabalho, e no meu trabalho eu vou ver algo que não me agrada, e eu vou abrir mão do que Deus me prometeu, do que Deus me deu, do que às vezes eu paguei o preço, eu fiz jejum, eu orei, eu li a Bíblia, eu me esforcei. Às vezes a pessoa se sacrificou. Tem muita gente que faz isso, que abre mão do que Deus deu para ela. Por causa de quem?
Chega de desistir por causa dos outros. Chega de deixar de viver por causa de quem? Chega, irmão. Olha para a pessoa do seu lado e diga: chega! Porque às vezes a pessoa não está vivendo a vida dela por causa de quem? Esqueça o que te fizeram, esqueça. Viva a sua vida, siga em frente, esquece os outros. Porque às vezes é você que não dorme, é você que está sofrendo e a vida dos outros está boa. Amém? Quanto tempo tu vai continuar entregando da tua vida para quem te feriu? Porque tu acorda pensando no que te fizeram. Tu almoça pensando no que te fizeram. Tu vai deitar pensando: eu estou entregando a minha vida para quem me machucou. Esquece os outros. Pare de abrir mão do que Deus está te dando, ou às vezes do que Deus está te chamando para fazer por causa de quem. Não jogue fora o seu chamado. Eu já vi pessoas boas desistirem da obra de Deus por causa de quem? Gente sair da igreja por causa de quem? A gente nunca sai da igreja por causa de Jesus. Sim ou não? É sempre por causa de quem? Às vezes a pessoa: pastor, eu vou comprar não sei o que, eu vou começar a vender. Aí às vezes tu vai falar para um parente, para um amigo, para um colega, a primeira coisa que eles falam quando tu vai largar o teu emprego e vai fazer não sei o que, é te criticar, te botar para baixo. E daí tem muito: eu vou desistir. Vou voltar para o meu emprego. É verdade que o João... Estou largando o que eu ia fazer para mudar de vida por causa de quem? E dependendo do parente que tu falar, às vezes ele vai te botar para baixo, não é porque tu não tem capacidade. Não é porque contigo não vai dar certo. É porque ele tem inveja. Ele não quer ver você passar na frente. Amém? E ele quer às vezes que tu volte para o teu emprego e continue ganhando o mesmo pro resto da vida. Porque ele não quer ver você mudar de vida. Tem gente assim ou não tem? Então não desista do seu propósito, do seu sonho, do que Deus te deu, por causa de quem? Vamos parar com isso aí, irmão. As pessoas desistem da fé por causa dos outros. Elas desistem da igreja por causa dos outros. Não desista da sua história, porque cada um de nós tem uma história. Não desista da promessa que Deus te deu. Não abra mão do mandamento, não joga fora a palavra que Deus te deu por causa de quem? Por que a gente tem essa mania de deixar tudo por causa dos outros? Por que a gente tem esse costume, sabe, de largar tudo, de abrir mão, de desistir, por causa do que os outros acham, do que os outros pensam, dos outros isso, dos outros aquilo? Quem é que paga as tuas contas? Você ou os outros? Os outros se oferecem para pagar uma conta tua? Não, então esquece quem, pessoal? Os outros. Claro, não estou dizendo que você, pastor, então agora eu vou arrebentar, fazer o que eu quero. Não estou dizendo para você escandalizar também, fazer coisa errada, porque às vezes a pessoa leva no 8 ou 80, não tem um meio termo, né? Temos que dar um bom testemunho, mas eu tenho que esquecer um pouco os outros, porque às vezes a pessoa está desistindo. Pastor, eu estou lá no meu emprego, o dono da empresa olhou para você, quer promover você, só que às vezes você não quer aceitar a promoção por causa de quem? Não quer aceitar a promoção por causa dos outros, por causa dos teus colegas. A pessoa vem na igreja: ô irmão, como é que você está? Por que você não veio mais na igreja? Eu não fui mais na igreja por causa de quem? Você entendeu? Você tem que parar com isso. Chega! Quem está entendendo? Chega, irmão! Quem é que diz assim, chega, levanta a mão e diga chega. Chega de abrir mão, de desistir, de largar tudo por causa de quem? Nós vamos segurar firme. O que Deus te deu? Segura o que Deus te deu. Qual é o sonho que Deus te deu? Luta pelo sonho que Deus te deu. Qual é a promessa que Deus te deu? Lute pela promessa que Deus te deu. Mesmo que ninguém acredite, o primeiro a acreditar tem que ser você. Deus te deu uma visão, te deu um sonho, você tem que ser o primeiro a acreditar. Esqueça quem, pessoal? Os outros. Porque, irmão, se você for pelos outros, você não vive mais. Você vai deixar de ser quem você é. Por causa de quem? Dos outros. E daí tu vai descobrir que tu vai tentar ser algo para agradar os outros, e tu vai ser uma pessoa infeliz, e quando tu tentar ser algo para agradar, tu vai continuar nunca agradando ninguém. E vai deixar de ser quem você é. Vai deixar de viver o que Deus tem para você. Irmão, você tem que olhar para Jesus. Você está na igreja para seguir Jesus. A gente veio na igreja para buscar Jesus. E não por causa de quem?
Eu estou aqui por causa de Jesus. Quem é que está aqui por causa de Jesus? Então o Moisés, ele abriu mão do que Deus deu para ele. O que Deus deu para você? O que Deus colocou nas suas mãos? Segura firme o que Deus te deu. Não largue o que Deus te deu por causa dos outros. É sempre os outros, é por causa de ficar olhando para quem? Esqueça o que te fizeram. Siga em frente na sua vida. Você tem que perdoar. Perdoar não é inocentar. Perdoar não é justificar o outro. Perdoar é dizer, eu vou virar a página e essa pessoa vai se ver com quem? Com Deus. O problema dela não é mais comigo, o problema dela é com quem agora? Com Deus. E eu vou seguir a minha vida. O perdão não inocenta o outro. O perdão, eu estou dizendo, Deus, eu abro mão de ser o juiz. Estou entregando essa causa para ti e eu vou viver a minha vida. Porque enquanto eu guardo mágoa, eu quero ser o juiz. Eu quero que o outro se arrebente, se dane, se quebre, morra, dê tudo errado. Eu estou cheio de vingança. Mas quando eu digo, Senhor, eu perdoo, eu não estou inocentando, eu não estou absolvendo. Eu só estou dizendo, estou me tirando dessa causa. Eu não vou mais ser o promotor. E normalmente você era o promotor. Quem é o promotor, ele faz o quê? Acusação. Amém? Ele fica acusando porque ele quer uma condenação maior que o juiz dê. Eu estou dizendo, Deus, eu abro mão, não quero mais. Eu vou seguir a minha vida agora, vou virar a página e chega de ficar preso aos outros. Eu quero viver. Só que não é só o Moisés. Tem muitas pessoas na Bíblia que perderam o que Deus tinha para elas por causa dos outros. Tinha uma irmã na igreja que era uma bênção. Pessoa abençoada. E essa pessoa tem um chamado de Deus para ajudar, para ser uma obreira, fazer algo na casa do Senhor. E um dia Deus me tocou o coração, Deus já estava falando comigo faz tempo sobre aquela pessoa, e eu fui lá chamar aquela pessoa. E quando eu cheguei na pessoa, falei, irmã, a senhora tem um chamado, olha, a senhora serviria para fazer a obra, a senhora quer entrar no curso? Faz, não, pastor, não fala isso. Eu gosto muito de vir na igreja, mas não fala isso. Por quê, irmã? Ai, pastor, é que eu fui de outra igreja, eu já ajudei, foi até no louvor, se não me engano, eu já ajudei e tal, lá eu me decepcionei, então eu não quero mais. E por que ela desistiu? Por causa de quem? Por causa dos outros, irmão. Aí eu vou abrir mão do que Deus me deu? O Moisés abriu mão do que Deus deu para ele. Vamos em Lucas capítulo 15. Olha como tem pessoas na Bíblia que abriram mão de tudo, abriram mão do que Deus tinha para elas, por causa dos outros. Eu não quero ver ninguém aqui nessa igreja desistindo por causa dos outros. Para de olhar para os lados, se preocupar o que vai ser do irmão. Pastor, esse irmão não muda, não se converte. Esquece os outros, siga de você. Anda com Jesus, Lucas capítulo número 15, o Evangelho. Então pare de ficar preocupado com quem, pessoal? Com os outros. E às vezes a gente está mais preocupado com os outros do que com a nossa vida. Tem gente que é assim, pastor, estou preocupado com o que o João vai comer. Ai meu Deus, o João tem comida, não tem? Eu não estou dizendo que você vai ser ruim para as pessoas, a gente tem que ajudar. Mas às vezes a gente anda muito preocupado com o que os outros acham, pensam, deixam de pensar. Irmão, você me desculpa, mas às vezes você fica preocupado demais com as outras pessoas. Eu não estou dizendo para você dar um mau testemunho, mas às vezes a gente está abrindo mão de muitas coisas que você poderia estar vivendo com Deus, que você poderia estar desfrutando, que você poderia já estar fazendo para Deus, por causa dos outros. Vamos lá? Lucas 15, todos acharam? Então olha só, quem é que lembra da parábola do filho pródigo? O texto bíblico é muito conhecido, você lembra? A Bíblia fala que existia um homem que tinha 2 filhos, e que o filho mais jovem chegou ao pai e pediu a parte dele da herança. Após receber a parte dele, ele foi embora para uma terra distante, e lá ele desperdiça tudo o que ele ganhou, que era o direito dele. E o que ele começa a fazer? Ele vai comer dos porcos, depois ele vai voltar para casa arrependido. O pai vai receber ele, o pai vai ficar tão feliz que ele vai fazer uma festa. Não para o filho apenas que voltou, mas ele fez para todo mundo. Ele convidou os servos, ele convidou a família, ele convidou até o irmão mais velho, porque os servos explicaram, não, é uma festa, ou seja, vamos lá, o pai fez, é para todos. Uma festa, porque o pai está feliz, a festa era do pai. E a festa do pai era para todo mundo. Não era a festa apenas para o irmão que voltou. Era a festa do pai para todos. Mas olha o que aconteceu com esse irmão mais velho que está voltando do campo, que diz o versículo 25, eu quero que você leia com o pastor. E o seu filho mais velho estava no campo.
E quando veio, ele chegou perto da casa, ele ouviu, o que que ele ouviu? A música e o que mais? Ou seja, estava todo mundo comemorando. O irmão mais novo, o pai, os servos, amigos, talvez vizinhos, parentes, não sei, mas tinha uma multidão. Todo mundo feliz, né? Para você ouvir de longe, a música devia estar alta. O pessoal cantando no meio do campo, vai longe. E chamando um dos servos, ou seja, um dos servos foi falar com ele. Perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio o teu irmão e o teu pai fez o que, queridos? Matou o bezerro, aquele que é mais cuidado para uma ocasião especial. Porque o recebeu são... Ou seja, a festa era do pai, porque o pai estava alegre, ele fez para todo mundo aproveitar. Claro que tinha um motivo. Agora, olha o que esse irmão fez, versículo de número 28. Mas ele, diz o texto bíblico, todo mundo junto, o que ele fez? E não queria o que, amados? Entrar. E olha só, o pai teve que sair, então ninguém convenceu ele de entrar. Nem os servos, nem os outros, o pai teve que sair para chamar ele. E saindo o pai, o que o pai fazia? Insistia com ele. Mas o que você acabou de ler comigo nesse versículo 28? Ele não queria entrar na festa que o pai tinha para ele. Ele deixou de desfrutar da festa. Deixou de comer, como diz o gaúcho, aquele costelão 12 horas. Quem é que já provou o costelão 12 horas aqui? Deixa eu ver. Irmãos, só comida boa. Ele deixou de aproveitar, ele deixou de se alegrar, ele deixou de ter um momento feliz com o pai dele, com a família. Por causa de quem? Dos outros. O que você está perdendo por causa dos outros? Porque você está preocupado com o que os outros vão fazer, como vai ser, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os outros vão dizer, o que os outros isso, o que os outros aquilo, o que os outros não sei o quê. E é sempre quem? Os outros. Estamos perdendo o que Deus às vezes preparou para nós. Amém? Você imagina, você vem cansado do campo, um dia de trabalho. Quando você chega do trabalho, você chega em casa com fome ou sem fome? Eu não sei qual é o horário que você chega, mas às vezes a pessoa chega com fome, sim ou não? A pessoa chega cansada, mas chega com muita fome. Você imaginou um banquetão, uma mesa linda, com tudo que tem de bom, e ainda assim com água bem geladinha, um suco maravilhoso. Você imagina tudo aquilo lá. Imagina ele de longe, o cheirinho que ele não sentiu. O churrasco, o cheirinho vai longe ou não vai? Vai. Vai aquele cheirinho da carne assada assim. Meu Deus, que maravilha, ele sentiu. O que é isso? Ele pensou, é o teu pai que está fazendo uma festa. E a festa era para todo mundo. Ele, eu não vou entrar. E por que ele não quis entrar? Por causa dos outros. Pare de perder o que Deus tem para você por causa dos outros. João capítulo 21. Vamos lá. Segue em frente comigo. Ah, pastor, eu não vou mais no culto. Por quê? Ah, porque eu cumprimentei o irmão, ele não me cumprimentou. Viu? A pessoa já está desistindo por causa de quem? Dos outros. Ah, eu passei pelo pastor na rua, o pastor não me viu. Irmão, é muita gente. Esses dias eu estava num lugar assim com a minha esposa para aproveitar também, descansar um pouco. Daqui a pouco eu estou lá assim descansando, eu e minha esposa. Alguém lá no fundo assim levanta a mão. Ô! Eu olhei assim e disse, eu não conheço. Falei para minha esposa, quem será que é? Não sei, mas vou dar um oi também. Para depois não falar que o pastor não dá oi. Aí eu fiz a mão assim. Eu fiquei pensando, eu dei uma olhada, quem será? Falei para minha esposa, tu reconhece? Eu não estou lembrando, é tanta gente por tantos lugares, né? E é uma pessoa que nem é daqui, que é de outro lugar, que estava viajando para cá. E que me conhecia de outro lugar. Aí quando chegou mais perto, da onde essa pessoa? E ela falava comigo, oi pastor e tal. E eu pensando com a minha cabeça, né? Tentando puxar lá na memória. Aí eu lembrei, amor, é a pessoa tal, do lugar tal. Agora eu lembrei. Nunca foi meu obreiro, nem membro da minha igreja, nem nada. Mas era uma pessoa conhecida das nossas igrejas. Vamos lá. Aí passei na rua, o pastor não me cumprimentou. Então, irmão, não deixe de vir na igreja por causa dos outros. João 21. Aí o outro dia você me cumprimenta, amém? Você passou, não me viu. Pois é, irmão, pode acontecer. Vamos lá, João 21. Todos acharam? Agora lê isso aqui, irmão. Nós vamos falar sobre outro homem de Deus chamado Pedro. Jesus deu uma chicotada nele. Porque ele já queria parar e ficar olhando para quem? Para os outros. Aí Jesus já deu uma correção nele, isso aqui é para nós. Jesus fala que o Pedro tem um chamado. Ele diz para o Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele fala 3 vezes com Pedro, Pedro, tu me amas? E ele fala, apacente as minhas ovelhas.
Aí ele vai falar do chamado do Pedro. Vamos começar a partir do verso 18. Na verdade eu te digo, que quando tu eras moço, você se cingia a si mesmo e andava por onde querias. Mas quando já for velho, você estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde tu não queiras. E dito isso, significando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. E dito isso, Jesus falou para o Pedro. O que ele disse? Essa palavra segue-me no texto dos 4 evangelhos. Você vai ver Jesus falando isso só para pessoas que viraram realmente os apóstolos que andavam perto dele. Você vê Jesus falando segue-me para Pedro. Você vê ele chegando num homem chamado Levi, que é o homem que escreveu o evangelho de Mateus. Ele é o Mateus Levi. Ele está lá descrito no evangelho, ele está na alfândega, Jesus diz, vem e segue. Ele chega também lá quando está o André e o Pedro. Ele vai falando com todos esses que eram pescadores, os outros também, o Tiago e o João. Tem uns que estão lavando as redes, outros estavam lançando as redes, cada um fazendo alguma coisa com a rede. Mas ele vai chamando e você vê que todos que ele diz, vem e segue-me. Eles viraram alguém importante na Bíblia, um apóstolo, um personagem importante. Agora continue comigo, diz aqui, ó. E Pedro voltando, então Pedro tinha um chamado. Olha a primeira coisa que o Pedro vai fazer depois que Jesus fala seriamente sobre o chamado. Pedro viu, esse é o problema, né? A gente está sempre olhando para quem? E o problema é que em vez de olhar para pessoas que estão fazendo as coisas certas, a gente tem mania de olhar para as pessoas que fazem as coisas erradas. Esse é o grande problema que a gente faz. Pedro viu, o Moisés parou porque quê? Porque viu o povo errando. O filho mais velho parou porque o quê? Ouviu o som e viu que estava tendo uma festa. Esse é o problema. Viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Ou seja, João. E vendo Pedro a esse disse, e ainda falou para Jesus, ainda bem que Jesus deu nos dedos do Pedro. Diga glória a Deus. Olha que diz, e disse a esse, Senhor, o que ele disse para Jesus? E deixe o que? Ou seja, Senhor, eu tenho um chamado, tá bom, tá, mas o João aí, o que vai ser da vida dele? Olha, Jesus vai dar nos dedos dele. Glória a Deus quando você vem no culto e Deus te dá uma sarrafada, né? A gente acorda para a vida e para de fazer o que está errado. Aí diz aqui o 22. Tem dias que eu acordo segurando um moeirão de cerca. Você vem na igreja, eu acerto sua paleta. Vamos lá, irmão. Siga em frente. Olha o que diz o 22. E ele disse, olha o que Jesus falou. Eu quero que você leia em voz alta. Lê comigo. Vamos lá, queridos. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Lê isso aqui. O que está escrito? O que te importa? Ou seja, Pedro, para de olhar para quem? Esquece o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. Olha o final, pega uma caneta e sublinha essa última parte. Todo mundo, vai lá. Olha o que ele diz para o Pedro. Faz o que, Pedro? Segue-me tu. Esquece os outros. Às vezes a pessoa tem mania. Ai, pastor, mas o outro não se dedica, o outro não veio, o outro não faz, o outro isso, mas eu limpo bem limpo, o outro não limpa, eu venho, o outro não vem, eu faço, o outro não faz. Pastor, eu chego cedo, bato o cartão, o outro está sempre atrasado. Às vezes a gente tem a mania do Pedro. Sempre olhar para quem? Esquece os outros e seja você uma pessoa dedicada no que Deus te deu para fazer. Se ninguém quer ajudar, faz você, a bênção vai ser sua. Se eles ajudassem, eles iam pegar um pedaço da bênção, mas eles não querem, o problema é deles, vai ser só sua bênção. Tome posse você do que Deus tem. Mas para de olhar para quem? Todo lugar é assim, irmão. Até na obra de Deus. Eu era obreiro, eu era auxiliar do pastor, perdão. Eu estava ajudando, um dia ficou eu e mais só outro auxiliar. Os outros foram tudo embora para limpar a igreja. O meu colega olhou para mim e disse, aí Luiz, só eu e tu e agora e não sei o quê. O Pedro começou a reclamar do meu lado. Eu olhei para ele e disse, Pedro, fica quieto. Não, estou brincando. Eu disse para ele, irmão, se ficamos só nós, a bênção é de quem? Vamos tomar posse. Vamos limpar tudo isso aí sozinho, deixar brilhando, amanhã tem culto, Deus vai nos renovar e a bênção é nossa. Amém? Vamos fazer louvando, adorando, dando glória, porque é assim que Deus se agrada. Mas não fazer olhando para quem? Porque a Marta estava fazendo, olhando para Maria e reclamando. Se tu quer fazer, faz de coração. Não faz olhando para os outros e reclamando, porque Deus não vai receber. Jesus criticou a Marta,
Porque ao invés dela fazer de coração, ela estava fazendo pensando em quem? Na Maria. Mestre, bem que essa daí, que está sentadinha aí, podia estar aqui me ajudando, né? Estou aqui trabalhando sozinha. Tu quer fazer, faz de coração. Não faça para Deus pensando em quem? Nos outros. Ah, o outro podia estar aqui me ajudando, o Beltrano podia estar... Para com isso. Dá o seu melhor e faz com alegria. Não faz murmurando e pensando em quem? Para de olhar para os outros. A gente tem essa mania. O Pedro começou a olhar para o João e Jesus disse, Pedro, siga você, esquece o João, Pedro. Esquece os outros, irmão. Ninguém paga tuas contas. Ninguém está nem aí para você. É verdade ou não é? É. Amém? Ninguém está nem aí, então esqueça-os. Para de abrir mão do que Deus tem para você. Porque olhar para os outros você vai ter que parar. Eu tenho que andar olhando para aquilo que Deus me deu para fazer, que está à minha frente. Para olhar para o lado eu tenho que parar. E essa é a estratégia do diabo para parar você. E quando ele parou você, ele para o plano que Deus tem, ele para a obra que Deus tem para realizar através da sua vida. E como é que Deus me para? Quando que o diabo me para? Quando o diabo me faz ficar olhando para quem? E normalmente ele não te faz olhar para quem está fazendo alguma coisa boa para você se inspirar. Ele faz sempre você olhar para quem não faz nada ou para quem está fazendo coisas erradas, porque ele quer parar você mesmo, desanimar. Esqueça os outros. Porque a Bíblia diz que cada um vai colher o que plantar. O problema é daquela pessoa se ela está fazendo mal feito, se ela está fazendo de qualquer jeito, se ela está tentando te prejudicar. Porque ela está plantando para ela. Porque tudo que ela plantar, ela vai... Vamos comigo em Gálatas, capítulo 6, vai lá, olha o que a Bíblia diz. Então esquece os outros. Se dedique você, dê o seu melhor. Seja esforçado. Ai, pastor, mas os outros, eles fazem uma sacanagem para ganhar mais. O problema é deles, eu vou ser honesto. Quem vai ser honesto, diga amém. E esqueça quem, pessoal? Os outros, né? Ah, mas o outro deu um jeito lá de trapacear. Não, mas eu não vou trapacear. Ah, mas não sei o que. Não, eu vou ser eu mesmo. Eu esqueço os outros. Esse é o nosso problema. A gente está sempre abrindo mão do que Deus nos deu, do chamado, da fé, da igreja, do que Deus tem para nós. Às vezes a pessoa abre mão do sonho dela por causa dos outros. Vamos lá, é Gálatas capítulo de número 6. Novo Testamento também, queridos. Você vai ler comigo agora, junto com o pastor, o versículo de número 7. Qual é a primeira palavra do versículo 7? Todo mundo junto, leia. Não erreis. Irmão, não erre. O nosso maior erro é ficar olhando para quem? Para os outros. É largar tudo, é abrir mão, é parar por causa de quem? Fala com toda pessoa que saiu da igreja. Por que ela saiu? Por causa de Jesus? Não. Por causa de quem? Dos outros. É um erro. Eu estou deixando a minha salvação, que Jesus conquistou na cruz, pagou o preço pela minha vida, por causa de quem? Foi os outros que morreram por mim? Quem é que morreu por mim? Esquece os outros. Amém? Quem é que provou o amor por você na cruz? Os outros ou Jesus? Então você está aqui por Jesus. Vamos lá? Gálatas 6, 7. Não erre, porque Deus não se deixa escarnecer. Olha o que diz. Porque tudo que o homem semear, isso ele também... Então esquece o que a pessoa está fazendo, ela está plantando para ela mesma. Esquece o que te fizeram. Vira a página e siga em frente. Esquece o que aconteceu. Siga a sua vida. Não fica parado, preocupado. O que vai ser do fulano? Será que o fulano vai pagar? Será que o fulano vai acontecer alguma coisa? Eu não quero saber. Eu vou seguir a minha vida porque eu estou aqui para servir a Deus. E eu vou esquecer quem? Os outros. Esquece até o irmão que senta perto de você. Esquece os outros. Amém? Vamos comigo no livro de Isaías agora, capítulo, amados, de número 45. Isso é o grande problema. E a maioria dos problemas que as pessoas têm na vida é com quem? Pastor, eu vou me mudar da minha casa. Às vezes uma mansão, coisa mais bonita. Com uma piscina maravilhosa. Que eu vou começar a levar para batizar os irmãos lá na piscina da sua casa. Amém? Pastor, mas por que você está... pastor, tem uma vizinha lá. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu já até baixei o preço da minha casa. Olha aí. E eu estou desistindo do que eu lutei para conquistar por causa de quem? Dos outros. Sempre aos outros. Vamos lá. Todos acharam? Leia com o pastor Isaías,
Pastor, estou indo embora de Santa Maria. Por quê? Às vezes é por causa dos outros. Isaías 45. Pare de abrir mão por causa dos outros. Pare de desistir por causa de quem? Segure firme o que Deus te deu. Deus te deu uma família. Lute pela sua família. Deus te deu um casamento. Lute pelo seu casamento. Amém? Ah, pastor, mas não é fácil. Não é fácil para ninguém nada na vida. Qualquer coisa a gente vai ter que lutar. É ou não é? Tudo você tem que pagar o preço. Pastor, mas quando eu casei a pessoa era igual a mim. Meu Deus, a gente tinha muita afinidade. E tem, irmão. Só que você enxerga afinidade antes de casar. E depois de casar enxerga o quê? Olha, a irmã falou os defeitos. Você enxerga todos os defeitos. Mas aí você tem que lutar. Deus te deu, é sua família. Volte a lembrar das afinidades, amém? Das coisas boas que você viu, porque um vai ser diferente do outro, não adianta. Ai, pastor, eu pensei que era uma pessoa igual a mim. É, mas isso aí todo mundo pensou, não é só você que casou assim. Mas depois você vai ver que a pessoa é diferente, lute. Ai, pastor, meu filho, não aguento mais. É seu filho. Não abra mão, lute. Amém? Não deixe o diabo levar. Pastor, mas caiu na droga e não sei o que, irmão, lute. Ore por essa pessoa. Não desista. Batalhe. Lute. Vamos lá, Isaías 42. Ah, mas os outros estão me falando isso. Os outros estão me falando aquilo. É sempre quem, pessoal? Os outros me disseram, se separa. Os outros me disseram, larga esse guri que ele não quer nada da vida. Se tu for atrás dos outros, como dizia uma pessoa um dia, você vai morrer louco. Isaías capítulo 45. Você tem que ir atrás do que Deus mandou você fazer. Versículo 22, queridos. O que diz a palavra de Deus? Vamos lá. Olhai para mim. Isso aí é Deus que está falando. Então para quem que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o pastor? Então estenda a mão para mim e diga assim, eu não tenho que olhar para o pastor. Olha para os obreiros e diga, eu não tenho que olhar para os obreiros. Agora olha para os irmãos ao redor e diga, eu não tenho que olhar para nenhum irmão. Nós temos que olhar para quem? Porque você não está vindo na igreja por causa do pastor, por causa do obreiro, por causa dos irmãos. Eu estou vindo aqui por causa de quem? Daquele que morreu por mim naquela cruz. Que mostrou o amor dele por mim na cruz. E é ele que nós vamos ouvir, ele que nós vamos seguir, e é o Senhor Jesus que nós vamos servir. Amém? Então olha o que Deus está dizendo. Olhai para mim. E esse é o grande erro. Viver olhando para os outros. Viver olhando para os lados. Viver olhando para Maria, para o José, para o Pedro. Viver olhando para os outros. O Moisés abriu mão do que Deus tinha para ele. Porque ele ficou olhando para quem? Ele deveria ter segurado o que Deus deu. O que Deus deu para você? Segura o que Deus te deu. Por mais que esteja dando vontade de desistir. Por mais que você esteja passando agora por um período de pressão. Todo período de pressão antecede um momento de grandes bênçãos. Porque a mulher, antes de dar à luz, ela sente muitas dores. Então nunca esqueça, quanto mais pressionado eu estiver, mais perto do meu milagre eu estou chegando. Olha para o irmão do lado e diga, está difícil? Fala para ele, tem milagre chegando aí. Amém? Quanto maiores as lutas, maior a pressão, maior a batalha para que você largue tudo, desista. É porque a bênção está chegando. Antes da mulher dar luz, ela tem dor ou não tem? Tem. E cada vez que chega perto, o que acontece com as dores? Mas ela fica firme e depois vem o grande milagre. Amém? Agora continue comigo, como é que diz, queridos? Vamos lá, olhai para... Então para de olhar para os lados. Eu vi um pregador na internet fazer coisas erradas. Pastor, uma notícia que eu... Não tenho que olhar para os outros. Eu não tenho que olhar para o pastor. Eu não tenho que olhar para os obreiros. Eu não tenho que olhar para os irmãos. Eu estou aqui para olhar para Jesus. E Deus está dizendo, olhai para mim e sereis o quê? Deus pode te salvar. Ele pode curar o seu coração. Ele pode curar suas feridas. Ele pode restaurar você. Ele pode devolver o teu primeiro amor. Se você voltar a olhar para Ele e parar de ficar olhando para os lados. Parar de ficar olhando para os outros. Às vezes você desistiu de tudo que Deus tinha para ti. Porque você cometeu o mesmo erro do Moisés. O mesmo erro do irmão mais velho. E o mesmo erro do Pedro. Ficar olhando para quem? Não abra mão do que Deus tem por causa dos outros. Pare de desistir por causa dos outros. Aí diz aqui, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da onde? Da terra. Porque eu sou Deus. E o que o Senhor disse? Não há. Então não adianta olhar para os outros. E ele já termina dizendo, não há
E o nosso problema é sempre quem? Para de olhar para os outros. Eles não têm outro. Não tem outro alguém para quem eu tenho que olhar, eu tenho que seguir, eu tenho que ir atrás, que tem que ser minha referência. Minha referência é o meu Senhor. E eu tenho que olhar para Ele. O que eu quero que você coloque no coração hoje é: pare de desistir por causa dos outros. A grande pergunta é: para quem você tem olhado? O Senhor está dizendo que é para olhar para Ele. Pare de olhar para os outros. Esqueça o que os outros te fizeram. Segura o que Deus te fez. Não cometa o primeiro erro que Moisés cometeu. Ele abriu mão daquilo que ele lutou, da grande experiência que ele teve, dos 40 dias que ele ficou lá. Olha, meu Deus, ele tinha uma revelação extraordinária nas mãos dele. E ele jogou fora, por causa dos outros. O que você já deixou de fazer na vida, por causa dos outros? Vira a página. A partir de hoje você vai mudar. Nunca mais você vai desistir por causa dos outros. Você nunca mais vai abrir mão do seu Deus, da sua fé, da sua igreja, do que Deus te deu, por causa de ninguém. Você vai até o fim. Levante a sua mão e diga assim: o que Deus me der. Feche a sua mão e diga: eu vou segurar. Amém? Não é para jogar fora, não é para abandonar, não é para deixar, não é para quebrar, não é para desanimar. Por causa de quem? Vá até o fim. Fique de pé, vamos orar. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal, envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.